Olá, aluno de estratégia, que é a Fernanda Borges, Conhecimentos Pedagógicos. Hoje a gente vai falar sobre comunicação e interação grupal. É um assunto que ele é cobrado com bastante frequência, especialmente em provas do CESP, CESGRAM Rio, FGV. E assim como diversos outros assuntos da pedagogia, o assunto de hoje a gente vai trazer com viés da administração. Diversos conceitos a gente trouxe de livros de administração, porque contempla com mais propriedade o assunto e é a forma como que as bancas têm cobrado ultimamente. É o olhar pedagógico com viés da administração, assim como a gente tem na pedagogia o viés da psicologia, da sociologia, da história. Nesse caso, da aula de hoje, diversos conceitos a gente não vai encontrar especialmente nos cursos e nos livros de pedagogia. A gente vai encontrar em livros de administração, de AFO, porque a gente traz esse assunto do jeito que a banca tem cobrado com mais frequência. Então, é isso. É comunicação e interação grupal, nosso assunto de hoje. A gente vai começar falando o que é a comunicação. A comunicação é o processo pelo qual as pessoas transmitem umas às outras informações a respeito de ideias, sentimentos e emoções. Ela faz parte de todas as interações sociais. A comunicação implica no compartilhamento de informações entre duas ou mais pessoas, em busca de se alcançar um entendimento comum sobre um objeto ou uma situação. Então, a comunicação ela vai fazer aquele link com toda a informação que uma pessoa vai transmitir à outra. Comunicação, ela acontece de diversas formas. O que eu estou fazendo agora, eu estou me comunicando com vocês, mas o que a gente vai aprender hoje, que a gente vai estudar, é a comunicação dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente escolar e a sua importância dentro da interação grupal, porque não existe interação grupal sem comunicação. Então, dessa maneira, a comunicação envolve a transmissão de uma mensagem de um indivíduo para outro. Este é um processo que depende tanto da pessoa que envia, quanto da pessoa que recebe a informação. Esse conceito é legal a gente entender. Muitas vezes a gente tem até um ditado que fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Na comunicação, no conceito de comunicação dentro da administração, isso não existe. A importância é tanto de quem envia, quanto de quem recebe a informação. Se a pessoa enviou uma informação, ela tem que ser recebida exatamente do jeito que aquela pessoa que enviou pretende, porque senão não houve a comunicação. Canais de comunicação. Há diversos meios de se promover a comunicação e eles dependerão do objetivo que se queira atingir. Para que possamos ter uma comunicação eficaz, temos que saber escolher o canal correto para o tipo de mensagem de público. Os diversos canais são muito diferentes na sua capacidade de transmitir informação. Vou colocar um pontinho aqui. Quanto mais informação o canal consegue transmitir, mais rico ele é. Esse conceito aqui de riqueza a gente vai ver agora à frente. Riqueza do canal. Quanto mais rico, Só voltando, ó. Os diversos canais são muito diferentes na sua capacidade. Quanto mais informação o canal consegue transmitir, mais rico ele é. Então, vamos lá. Conversa face a face, telefone, e-mails, memorandos, cartas, folhetos, boletins e relatórios. Vocês estão vendo que quanto mais rico o canal mais gente a gente consegue atingir? E aí ele vai decrescendo. E quanto mais pobre ele vai ficando, menos gente a gente consegue alcançar. Esse é o conceito de rico e pobre dentro dos canais de informação. Claro que uma conversa cara a cara a gente pode fazer com diversas pessoas. Então, obviamente, ele pode atingir muito mais pessoas que um relatório, por exemplo. E aí, o que tem que ficar muito claro, porque é o que as bancas adoram cobrar. Ambos os tipos de canais, alta e baixa riqueza, têm suas vantagens. Se uma mensagem é rotineira, por exemplo, ou precisa alcançar um número imenso de indivíduos dispersos, devemos escolher um canal de baixa riqueza. Já quando a mensagem é muito importante ou quando precisamos ter certeza de que a pessoa compreendeu a mensagem, devemos escolher um canal de alta riqueza. Aí eu vou dar um exemplo. Se a gente quer passar uma mensagem confidencial e a gente quer ter certeza que a pessoa que a gente vai passar a mensagem vai nos ouvir, é muito melhor que a gente fale com a pessoa diretamente. Não utilize um e-mail, por exemplo. Então, as bancas elas tendem a fazer você pensar que que alta riqueza é um canal melhor do que o de baixa riqueza. Não, eles são iguais. O que vai diferenciar um do outro é o objetivo que você pretende atingir com o envio da sua mensagem.
Não existe. O canal de baixa riqueza, ele é menor ou ele é pior que o canal de alta riqueza. Não, eles têm funções diferentes e eles têm equivalência de valores. Não tem um melhor que o outro. Isso o SES Gran Rio gosta de cobrar muito, o CESP já cobrou diversas vezes. Eles fazem um texto bonitinho, fazendo com que você pense que você está indo no caminho certo e no final ele faz. Com base nisso, o canal de alta riqueza, ele é mais valoroso na empresa. E não, se o objetivo da empresa não for o de alta riqueza, o canal não vai atender, então ele não é mais importante. Vai depender muito do objetivo que a pessoa pretende atingir. Aí, só para reforçar, ambos os tipos de canais, alta e baixa riqueza, têm suas vantagens. Se uma mensagem é rotineira, por exemplo, ou precisa alcançar um número imenso de indivíduos, devemos escolher um canal de baixa riqueza. Eu repeti o slide de forma propositada, tá? Já quando a mensagem é muito importante ou quando precisamos ter certeza de que a pessoa compreendeu a mensagem, devemos escolher um canal de alta riqueza. Agora a gente vai falar um pouco sobre o fluxo de comunicação. O fluxo é considerado descendente quando a informação sai da cúpula para o nível operacional, ou seja, é um fluxo de cima para baixo. Normalmente engloba as ordens, as definições de objetivos e metas a serem atingidos, notícias, etc. Reuniões também podem entrar aqui. Já o fluxo de comunicação é considerado ascendente quando o contrário ocorre. As informações saem do nível operacional mais baixo e vão em direção à cúpula, nível mais alto. Este fluxo normalmente engloba os relatórios de desempenho, o relato de problemas, sugestões, etc. Este fluxo é fundamental em toda organização que deseja saber rapidamente dos fatos que ocorrem na linha de frente. E, finalmente, existem os fluxos horizontais ou laterais. São os fluxos que ocorrem entre os órgãos da empresa, entre os próprios colegas de trabalho. Eu vou desenhar, tentar, não repare meu desenho, mas eu vou tentar desenhar um esquema do fluxo de comunicação para que vocês fixem melhor. A gente vai dividir aqui, ó, a empresa na direção, que é o alto escalão. Peraí, deixa eu... Direção, gerência e setor operacional. E aí, para vocês entenderem, quando a comunicação vem lá de cima, do chefão, para a galera lá de baixo, do setor operacional, para a linha de frente, que eles chamam de linha de frente, para a ureagem, que a gente brinca, o pessoal que está lá na linha de frente, ela vai descender, porque ela vai vir de cima para baixo. Então, é a comunicação descendente. E já quando o setor operacional, a linha de frente, pretende se comunicar com a gerência ou a direção, vai subindo. Então, ela vai ascender. Então, é a comunicação ascendente. E existe ainda aquela comunicação entre os pares, de direção para direção, de gerência para gerência, e entre a galera do setor operacional, da linha de frente. Essa é a comunicação horizontal. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Horizontal. Opa, deixa eu voltar. Horizontal. Então, só para reforçar, de cima para baixo, está descendo, então ela é a descendente. De baixo para cima, ela está subindo, ela vai ascender. E entre os pares, diretores para diretores, gerentes para gerentes, operacionais para operacionais, é a comunicação horizontal. Só reforçando, esse conceito, ele é cobrado com a frequência de 99% das vezes de provas, em provas de concursos voltados a pedagogos, em que o assunto é comunicação. Defina a comunicação ascendente, aí ele dá um exemplo e ele vai inverte, ele faz a troca. Então, é muito importante que fique muito claro. De cima para baixo, está descendo, então é a comunicação descendente. De baixo para cima, vai subir, então ela vai ascender. É o conceito da etimologia das palavras mesmo, do ascender e descender. E horizontal é aquela comunicação que não tem hierarquia alguma, é entre os pares. Ficou claro? A gente vai falar agora sobre as barreiras à comunicação eficaz. Quando a mensagem enviada não atinge seu objetivo, certamente ela enfrentou alguma barreira. E há diversos tipos de barreiras. A gente vai ver agora à frente, de acordo com os autores.
Aí eu coloquei aqui os teóricos e as principais barreiras encontradas. Na verdade, eles acabam se repetindo um pouco, mas eu elenquei todas as que os principais teóricos gostam de cobrar, para que vocês, na hora da prova, consigam lembrar e fazer essa conexão. Então, eu vou falar as barreiras: falta de comunicação, excesso de comunicação, comunicação burocrática, falta de clareza objetivos, texto fora de contexto, falta de rituais, filtragem, percepção seletiva, defensiva, linguagem, uso inadequado dos meios, problemas de semântica, ausência de resposta, distrações físicas, efeito status, estereótipo, efeito de halo, percepção seletiva, projeção, deficiências físicas, habilidades comunicacionais, diferentes quadros e referências, estado de saúde, desmotivação, complexidade da mensagem, impertinência da mensagem, ruído, utilização de diferentes códigos, desconhecimento da situação, não adequabilidade aos locais. O que é importante ficar claro: o excesso de comunicação faz com que a mensagem crie uma barreira. A falta de comunicação, tanto a falta de comunicação como o excesso de comunicação fazem isso. São duas características muito corriqueiras na barreira de comunicação. Às vezes a pessoa envia a mensagem, mas para ela a mensagem está clara, mas para quem está ouvindo, faltou informação. Então, acaba causando uma barreira e não há continuidade nessa comunicação. E já o excesso de mensagem, aquela prolixidade gigante de informação, faz com que em algum momento a pessoa se perca da informação que ela está recebendo. E aí, nesse caso, também existe a barreira de informação. Esse quadro vai estar no nosso PDF, ele está toda a matéria, né? Só que a matéria, inclusive, ela é mais detalhada, ela está toda no PDF. E é legal vocês colarem, pegarem esse quadro, dar uma coladinha, deixando um espaço especial para vocês conseguirem fazer as questões, porque cada banca, ela gosta de utilizar o conceito de um autor diferente, eles gostam muito de utilizar o conceito de Arantes, mas tem outras bancas que também utilizam outros conceitos. Então, coloque as principais barreiras, porque se não tiver em uma, vai estar em outra, e aí não vai ter erro de questão nenhuma. E agora a gente vai falar um pouco sobre a interação grupal dentro desse processo de comunicação. O que é a interação grupal? A aprendizagem grupal, ela requer valores e recursos que devem ser compartilhados juntamente com as diferenças existentes de cada indivíduo. O respeito por essas diferenças é o fator fundamental para a boa interação grupal, também para uma boa composição de equipe. Aqui o que a gente quer deixar claro na interação grupal? Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes na sua essência, na sua formação, no seu modo de pensar. O que faz a interação grupal dar certo é cada característica pessoal fazer parte de um todo. O respeito às opiniões diversas, o respeito ao que o outro vivenciou, as experiências de cada um, é o detalhe de cada vida que vai fazer com que haja uma interação grupal, desde que esses detalhes sejam agregadores e sejam respeitados dentro desse grupo. A interação grupal, ela não procura um grupo igual, em que todas as pessoas sejam iguais, um grupo homogêneo. Ela requer e ela deseja e permite que seja um grupo heterogêneo, porque, inclusive, é a troca de pessoas, a troca de características pessoais de cada indivíduo que vai fazer com que esse grupo seja um grupo rico. E qual é a importância da comunicação na interação grupal? A comunicação é a base, ela é a base de tudo. Diversas formas de comunicação, a falada, a escrita, mas é a base, porque a gente só se compreende quando a gente se comunica. Então, por isso que é tão importante a comunicação dentro da interação grupal. E tão importante quanto a comunicação é que essa comunicação ela ocorra sem barreira, ela ocorra de forma clara, de forma límpida, para que todos possam compreender uns aos outros e realmente haver essa interação grupal, que é o que no final importa. E aí eu vou trazer um conceito de Thomas Quick, que ele diz que a principal característica de uma equipe é de que seus membros têm como prioridade a consecução das metas da equipe. Eles podem possuir forte personalidade, habilidades especializadas altamente desenvolvidas e comprometer-se com uma diversidade de objetivos pessoais que espera atingir através de sua atividade. Porém, para eles, o aspecto mais importante a enfrentarem de imediato é o sucesso do grupo em alcançar uma meta que seus membros coletivamente estabelecem. Os membros não apoiam uns aos outros, colaboram livremente e se comunicam abertamente e com clareza entre si.
E aqui nesse conceito eu vou trazer lá na frente, no próximo bloco, umas questões do CESP, e uma delas ele fala exatamente isso, só que ao contrário, ele induz que grupo, as pessoas serem diferentes, há competição e essa competição ela é saudável. Não, na verdade é ao contrário. As pessoas realmente são diferentes, mas elas têm que encontrar uma harmonia, elas vão ter que encontrar no grupo um equilíbrio para que essas diferenças elas sejam positivas. Porque no final, o objetivo final do grupo é o todo. Independente das características pessoais, dos objetivos pessoais, o que o grupo ele tem que se formar nessa interação é um objetivo comum, que é para atingir as metas da equipe. Então, não há competição, não pode haver competição, porque a competição ela vai atrapalhar essa harmonia, vai atrapalhar esse objetivo comum. Porque o todo é um objetivo comum e é um resultado único, é um resultado formado por diversas pessoas. A partir do momento que tem competição, você está limitando esse resultado, porque você está levando o resultado para um lado ou para o outro lado. E não é essa a ideia de grupo, não é essa a ideia da organização grupal e nem da interação grupal. O objetivo do grupo, dentro da interação grupal na empresa, na organização, é atingir um objetivo geral para esse grupo ou para a organização como um todo. Então, não há competição, o espírito de solidariedade ele tem que estar acima dos objetivos pessoais. E aí, na constituição de equipes, as ideias devem ser valorizadas para que haja sucesso das atividades programadas. Os conflitos são válidos quando encarados como uma extensão da criatividade, sendo importante a cooperação e não a competitividade. Isso aqui é legal enfatizar porque a gente pensa, o grupo tem que ser unido, ele tem que ser sólido, não deve haver competição, então ele não vai ter discussão. Na verdade, não. Um grupo saudável, ele tem discussão de ideias, porque como não são pessoas idênticas, não são pessoas iguais, óbvio que uma pessoa vai pensar diferente da outra, e essa discussão ela é enriquecedora, porque ela vai fazer com que o outro tenha uma visão que ele não tinha tido até então, e vai agregar, vai puxar. Então, as discussões dentro do grupo, elas são extremamente saudáveis, elas são um viés de criatividade. O que tem que ficar claro é que são discussões saudáveis, não é discussão no sentido de briga e nem de competição. São discussões que fazem com que cada um expresse a sua vontade, expresse o seu pensamento para que possa constituir uma equipe de fato, porque uma equipe, ela é mista, ela vai ter diversas opiniões, então é inevitável que haja discussão. Só tem que enfatizar que discussão não é briga, né? A diferença é essa. Solidariedade, entrosamento e união também são fatores fundamentais para o bom desenvolvimento do trabalho em equipe. E é isso aqui que está complementando tudo que a gente já falou, né? Podemos citar que os maiores objetivos do projeto em grupo, ou trabalho em grupo, ou interação grupal são o que é aprendido, material efetivo, assim como processo, e o que é produzido, documento escrito, apresentação e projeto. Para que tudo ocorra bem dentro do projeto em grupo, é necessário que haja planejamento. Isso a gente já viu em diversas outras áreas. O planejamento ele é a base praticamente de todo tipo de interação, de todo tipo de processo e de projeto dentro de grupo, dentro de um ambiente em que há pessoas. Então, o planejamento ele está intimamente ligado a esse processo todo. E aí, para finalizar, o exagero de metas e objetivos podem dificultar e atrapalhar todo o processo, fazendo muitas vezes com que os colaboradores não consigam acompanhar o planejamento, desconhecendo assim o que realmente deverá ser trabalhado em equipe. A comunicação é essencial para que a equipe compreenda as estratégias elaboradas. E aqui eu só trouxe isso para finalizar porque é tudo isso que a gente já falou antes, né? A comunicação ela vai permear tudo. Então, todas as metas e objetivos elas vão estar permeadas por uma boa comunicação, porque a gente vai definir as metas, vai acompanhar essas metas e a gente só vai saber se estão sendo atingidas se houver uma comunicação. Aí, tanto a comunicação ascendente quanto a comunicação descendente, até mesmo a comunicação horizontal. Gente, sobre esse assunto, é isso. No próximo bloco eu vou trazer as questões que a gente vai comentar. Trouxe questões recentes, questões das provas de CESP, SESGRAN Rio, entre outras bancas, que abordam esse tema. Até lá!